Bom dia, gente linda de Praia Grande. Bem, eu nem preciso dizer que essa é uma obra minha. Poderia estar incluída, se vocês quisessem incluir em movimentos já existentes, como o surrealismo, mas vocês aprendendo mais sobre o estilo infinito vão entender que o estilo infinito não segue nenhuma coisa externa, né? São coisas que nascem dele mesmo e nascem de dentro do próprio artista. E vocês vão ver uma paisagem e vocês vão ver uma mulher, não é? Meus trabalhos têm uma série que vai muito assim no sentido do onírico e no que vocês veriam como se fosse um surrealismo. Mas essa mulher, que alguns vão ter a sensibilidade de descobrir que está ali retratada, sou eu. E esta praia com ligeiras diferenças, seria o Canto do Forte de Praia Grande. E esse trabalho eu fiz num dia que eu estava com saudade do futuro. Eu senti uma imensa saudade do futuro. Uma coisa que a ciência está começando a falar agora a respeito disso. E, na verdade, eu sentia saudade do futuro de Praia Grande, que eu estaria em Praia Grande. Eu via a Praia Grande, eu sentia a Praia Grande e eu pintava a Praia Grande. Mas eu fazia tudo isso no futuro, vendo o futuro. E não pode ser, inclusive, associado ao surrealismo, porque não é um surrealismo, é um realismo mesmo. Talvez uma outra faceta do estilo infinito, né? Uma realidade futura que se materializou, porque a mente tem energia e o que você mentaliza se materializa. Então, esse trabalho foi a materialização, representa a materialização de um desejo, de uma visão minha de futuro que cada vez, graças a Deus, parece se transformar mais em presente. Bem, claro que vocês vão chegar em coisas complexas da maneira que vocês estão vendo aí desse meu trabalho. Nem preciso dizer que também está dedicado à Praia Grande e será uma obra que eu deixarei como patrimônio para a cidade de Praia Grande, o Brasil e o mundo. Mas vamos aqui começar nossa aula para vocês fazerem a primeira escultura integrativa que eu falei no outro vídeo, já no estilo infinito, com a marca PG São Paulo. Bom, primeiro eu vou falar nos materiais. Vocês vão precisar de cimento. Dependendo do tamanho que vocês resolvam fazer a obra, vocês vão poder usar o cimento branco. Se vocês quiserem acrescentar bicarbonato no cimento branco que vocês vão usar, faz com que a textura fique mais fácil de aplanar, de alisar, né, na arte final. Vocês podem fazer esses trabalhos no cimento branco, no gesso, e aí começa aquela história, da maneira que vocês quiserem. Também podem fazer
trazendo mais uma marca de Praia Grande autêntica, que, como todo mineral é reconhecido de onde vem, aqueles que tiverem um quintal podem pegar um pouquinho da areia de Praia Grande, peneirar, lavar, sem entupir os ralos, por favor, e anexarem ao trabalho de vocês, misturando cimento, pode ser cimento branco ou outro cimento, com a própria areia da praia lavada sem o sal, né? E sem conchinhas, peneirada, para fazer esses trabalhos. Aqueles que usarem a areia da praia, um pouquinho da areia da praia para fazer essas obras, vão personalizar mais ainda o trabalho. E aí vocês vão fazer cubos, né? Vão fazer cubos. Esses cubos podem ser cubos mesmo assim como dados, com todos os lados iguais, e vocês podem fazer talvez um pouco mais compridinhos ou um pouco mais baixinhos. Vocês podem até fazer menorzinhos, não fazerem cubos, né? Vocês, em vez de fazerem cubos, fazerem formas cúbicas. Vocês podem fazer formas retangulares ou não só quadradas, e formas quadradas mais baixinhas. Então, vocês podem fazer cubos como se fossem dados, fazerem cubos como se eles estivessem fatiados, dividindo o cubo em vários pedaços, né? Como se divide um pão, e fazer peças mais finas, e vocês podem fazer peças maiores. Aí está o início da composição dessa escultura. Então, no final, vocês vão ter cubos como se fossem dados, peças quadradas como se fossem mais compridinhas, né, mais retangulares, e peças como se fossem um pandeló saído do forno. Mas para vocês fazerem essas esculturas, vocês vão ter que fazer de forma que elas assim possam se alinhar e ficar certinhas. Então, aqui, por exemplo, eu estou com um relógio, né? Então, digamos que isso aqui seja uma peça, que essa parte branca seja uma peça, essa parte preta seja outra peça, e de repente que essa parte toda aqui do relógio seja um cubo e outra um pouquinho maior. Vocês, para fazerem isso, para começarem a fazer a obra, vocês vão ter que, então, pegar os materiais, ou cimento branco puro ou com bicarbonato, ou o cimento, seja branco ou cimento mesmo com areia da praia lavada, né? Nesse caso tem que ser de Praia Grande, porque senão é como a champanhe, só é champanhe se for daquela região da França. E aí vocês poderão também ter pigmentos. Podem usar aquele pigmento da xadrez, né? Tem aquele pigmento xadrez. Então, inicialmente, vocês comecem a fazer com os tons terra. Se quiserem usar verde, eu prefiro usar o azul misturado com o amarelo da xadrez, não aquele verde da xadrez, né? Então, vocês vão fazer, primeiramente, o primeiro passo para fazer essa obra, que ainda não está completo. Nessa aula, estou dando a primeira etapa da aula. Vocês vão ter que, através de formas, né? Pode ser aquelas formas de guardar comida, se forem bem quadradas, ou caixas de papelão, vocês vão fazer assim. Se fizerem com cimento, ou se fizerem peças maiores,
eu costumo colocar dentro uma bola de isopor que é leve, né? Então, você às vezes pensa que uma peça minha é muito pesada e é leve, porque a parte do cimento fica só para fazer com que a peça fique dura, bem dura, que não se quebre, tenha textura dura. Mas dentro está uma bola de isopor, né? Ou um pedaço quadrado de isopor. Então, quando você pega a peça, você chega, de repente, se for uma peça muito grande, você chega a fazer força para levantar e ela levanta rápido. Porque eu recheei essa peça de cimento com partes de isopor. Então, vocês terão, para compor o trabalho final, vocês terão que ter cubos elaborados com material cimento, gesso, cimento branco, cimento com areia, e nessas várias formas. Mas todos têm que ser quadrados e encaixar direitinho aqui, não é? Porque vocês vão entender depois o motivo disso. E porque depois, no encaixe, vão sobrar arestas que vocês vão aprender a trabalhar. Esse é o primeiro passo para fazer as esculturas integrativas que eu vou explicar a vocês. O resto do andamento da coisa.